Salve Maria! Como estão? Vamos continuar a leitura sobre os sacramentos. Antes, façamos uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e santificai-nos. Divino Espírito Santo, fonte de ciência, iluminai a minha alma e a minha inteligência. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando agora a leitura sobre a penitência. O quinto parágrafo do propósito. Em que consiste o propósito? O propósito consiste em uma vontade determinada de nunca mais cometer o pecado e de empregar todos os meios necessários para o evitar. Que condições deve ter esta resolução para ser um bom propósito? Para ser um bom propósito, esta resolução deve ter principalmente 3 condições. Deve ser absoluta, universal e eficaz. Que quer dizer o bom propósito deve ser absoluto? Quer dizer que o propósito deve ser sem condição alguma de tempo, de lugar ou de pessoa. Que quer dizer o bom propósito deve ser universal? O bom propósito deve ser universal. Quer dizer que devemos ter a vontade de evitar todos os pecados mortais, tanto os que já tenhamos cometido no passado, como os que poderíamos cometer ainda. Que quer dizer, o bom propósito deve ser eficaz? O bom propósito deve ser eficaz, quer dizer que é necessário termos uma vontade decidida de perder todas as coisas antes que cometer um novo pecado, de fugir das ocasiões perigosas de pecar, de destruir os maus hábitos e de satisfazer a todas as obrigações lícitas contraídas em consequência dos nossos pecados. Que é que se entende por mau hábito? Por mau hábito, entende-se a disposição adquirida para cair com facilidade naqueles pecados aos quais nos acostumamos. Que devemos fazer para corrigir os maus hábitos? Para corrigir os maus hábitos, devemos vigiar a nós mesmos, fazer muita oração, confessar-nos com frequência, ter um bom diretor sem mudá-lo e pôr em prática os conselhos e os remédios que ele nos propõe. Que se entende por ocasiões perigosas de pecar? Por ocasiões perigosas de pecar entendem-se todas aquelas circunstâncias de tempo, de lugar, de pessoas ou de coisas que pela sua própria natureza ou pela nossa fragilidade nos induzem a cometer o pecado. Somos gravemente obrigados a evitar todas as ocasiões perigosas? Somos gravemente obrigados a evitar as ocasiões perigosas que de ordinário nos levam a cometer pecado mortal e que se chamam ocasiões próximas de pecado. Que deve fazer quem não pode evitar alguma ocasião de pecado? Quem não pode evitar alguma ocasião de pecado, diga-o ao confessor e siga os conselhos dele. Que considerações nos auxiliam a fazer o propósito? Para fazermos o propósito, auxiliam-nos as mesmas considerações que servem para excitar a dor, isto é, a consideração dos motivos que temos para temer a justiça de Deus e para amar a sua infinita bondade. Sexto parágrafo, da acusação dos pecados ao confessor. Depois de vos terdes disposto bem para a confissão, com o exame, com a dor e com o propósito, que haveis de fazer?
Depois de me ter disposto bem com o exame, com a dor e com o propósito, irei fazer ao confessor a acusação dos meus pecados para receber a absolvição. De que pecados somos obrigados a confessar-nos? Somos obrigados a confessar-nos de todos os pecados mortais. É bom, porém, confessar também os veniais. Quais são as qualidades que deve ter a acusação dos pecados ou confissão? As qualidades principais que deve ter a acusação dos pecados são 5. Deve ser humilde, íntegra, sincera, prudente e breve. Que querem dizer as palavras? A acusação deve ser humilde? A acusação deve ser humilde. Quer dizer que o penitente deve acusar-se diante do seu confessor sem altivez de ânimo ou de palavras, mas com sentimentos de um réu que conhece a sua culpa e comparece diante do juiz. Que quer dizer a acusação deve ser íntegra? A acusação deve ser íntegra. Quer dizer que se devem confessar com as suas circunstâncias e no seu número todos os pecados mortais cometidos desde a última confissão bem feita e dos quais se tem consciência. Quais são as circunstâncias que se devem dizer para que a acusação seja íntegra? Para que a acusação seja íntegra, devem acusar-se as circunstâncias que mudam a espécie do pecado. Quais são as circunstâncias que mudam a espécie do pecado? As circunstâncias que mudam a espécie do pecado são, primeiro, aquelas pelas quais uma ação pecaminosa de venial se tornar mortal. Segundo, aquelas pelas quais uma ação pecaminosa contém a malícia de 2 ou mais pecados mortais. Dai-me um exemplo de uma circunstância que faça tornar mortal um pecado venial. Quem, para se desculpar, dissesse uma mentira da qual resultasse dano grave para o próximo, deveria manifestar esta circunstância que muda a mentira de oficiosa em gravemente nociva. Dai-me agora exemplo de uma circunstância pela qual uma e a mesma ação pecaminosa contém a malícia de 2 ou mais pecados. Quem tivesse roubado uma coisa sagrada deveria acusar esta circunstância, que acrescenta ao furto a malícia do sacrilégio. Se uma pessoa não tiver a certeza de ter cometido um pecado, deve confessá-lo? Se uma pessoa não tiver a certeza de ter cometido um pecado, não é obrigada a confessá-lo. Se, porém, o quiser acusar, deverá acrescentar que não tem certeza de o ter cometido. Quem não se lembra exatamente do número dos seus pecados, que deve fazer? Quem não se lembra exatamente do número dos seus pecados, deve acusar o número aproximado. Quem deixou de confessar por esquecimento um pecado mortal ou uma circunstância necessária, fez uma boa confissão? Quem deixou de confessar por esquecimento um pecado mortal ou uma circunstância necessária, fez uma boa confissão, contanto que tenha empregado a devida diligência no exame de consciência. Se um pecado mortal esquecido na confissão volta depois à lembrança, somos obrigados a acusá-lo noutra confissão? Se um pecado mortal esquecido na confissão volta depois à lembrança, somos obrigados, sem dúvida, a acusá-lo na primeira vez que de novo nos confessarmos. Quem por vergonha ou por outro motivo culpável cala voluntariamente na confissão algum pecado mortal, este crime
Quem por vergonha ou por outro motivo culpável cala voluntariamente na confissão algum pecado mortal, que comete. Quem por vergonha ou por qualquer outro motivo culpável cala voluntariamente algum pecado mortal na confissão, este profana o sacramento e por isso se torna réu de gravíssimo sacrilégio. Quem ocultou voluntariamente algum pecado mortal na confissão, como há de conciliar a própria consciência? Quem ocultou culpavelmente algum pecado mortal na confissão, deve expor ao confessor o pecado ocultado, dizer em quantas confissões o ocultou e repetir todas as confissões desde a última bem feita. Que deve considerar quem se vir tentado a calar algum pecado na confissão? Quem se vir tentado a calar um pecado grave na confissão, deve considerar, primeiro, que não teve vergonha de pecar na presença de Deus, que vê tudo. Segundo, que é melhor manifestar os próprios pecados ao confessor em segredo do que viver inquieto no pecado ou ter uma morte infeliz e ser por isso envergonhado no dia do juízo universal em face do mundo inteiro. Terceiro, que o confessor é obrigado ao sigilo sacramental, sob pecado gravíssimo e com ameaça de severíssimas penas temporais e eternas. O que significam estas palavras? A acusação deve ser sincera? A acusação deve ser sincera significa que é necessário declarar os pecados como eles são, sem os desculpar, sem os diminuir e sem os aumentar. O que significam estas palavras? A confissão deve ser prudente. A confissão deve ser prudente significa que, ao confessarmos os pecados, devemos servir-nos dos termos mais modestos e que devemos guardar-nos de descobrir os pecados alheios. O que significam estas palavras? A confissão deve ser breve. A confissão deve ser breve significa que não devemos ir falar de coisas inúteis ao confessor. Mas o dever de confessar a outro homem os próprios pecados não será muito custoso, sobretudo se são muito vergonhosos? Ainda que confessar a outro homem os próprios pecados possa ser penoso, é necessário fazê-lo porque é de preceito divino, e de outro modo não se pode obter o perdão dos pecados cometidos. Além disso, a dificuldade de se confessar é compensada por muitas vantagens e grandes consolações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final de mais uma leitura. Agradeço a todos e peço que continuem firmes, constantes nos estudos, nas leituras e que vejam sempre os vídeos até o final. Salve Maria!